Então, gente, para que a gente conecte o hardware, né, e consiga apresentar esses dados de uma forma mais interessante, né, eu vou colocar aqui no vídeo para que a gente fique vendo em tempo real daqui a pouco, mas aqui a gente já consegue ter um controle, tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, o status do botão, tá? Tá em 0, e se eu pressiono o botão aqui no meu hardware, tá? Ele vai modificar aqui para 1, tá? Modificou o status para 1 aqui agora, tá? Soltei o botão, ele vai voltar para 0. Meu pino analógico também, ele está oscilando aqui, né? Mas se eu fizer uma pequena variação aqui, ó, para o valor ali 126, por exemplo, 200, pronto, estabilizou aí em 200, 202 mais ou menos. For mexendo, ó, ele vai alterando esse valor até bater lá o 1023, que seria os 10 bits do conversor AD do Arduino, né? Então está conectado diretamente aos 5 volts. Então, a gente vai apresentar esses dados e aí eu coloco o hardware para que a gente veja em tempo real, né, a atualização dos dados. A modificação aqui, né, a gente consegue ir vendo. Bom, mas para que esses dados fiquem de uma forma mais interativa, né, a ideia do sistema supervisório é ter uma interface mais amigável, a gente consiga controlar esses dados aí, essas variáveis aí, através de uma tela gráfica, né, uma janela mais interativa. Então a gente vai vir aqui, ó, nessa parte logo ao lado da watchlist aqui, né? Essa página chama watchlist também porque ela é a página do relógio, né? A gente consegue assistir essa atualização em tempo real. Então, vindo aqui em representação gráfica, a gente vai criar uma nova representação gráfica, né? Então, vem aqui, ó, no mais aqui, ó, nova representação, Arduino Modbus, tá? Vou deixar esse nome também. Esse código aqui, nesse endereço, eu vou deixar esse mesmo. E se eu quiser, eu posso escolher uma imagem de plano de fundo. Eu já criei uma imagem aqui, aí eu vou escolher aqui um arquivo no meu computador, tá? Eu criei esse arquivo no PowerPoint mesmo, tá? No PowerPoint mesmo, não tem nenhum mistério, tá? Só uma janela de fundo. Aí eu posso aqui, ó, fazer o upload da imagem e ele colocou a tela aqui, né? Eu coloquei justamente desse tamanho para poder ocupar um bom espaço aqui da minha tela, tá? E eu consegui visualizar melhor os meus dados. Eu usei inclusive essa tela para o pessoal do Técnico em Mecatrônica lá do IF. Mas vamos lá, vamos criar aqui os nossos elementos para que a gente possa visualizar os dados aqui em tempo real. Então, primeiro de tudo, vou vir aqui, ó, nessa parte aqui dos componentes e eu vou vir aqui, pode ser essa primeira opção aqui, ó, botão de escrita mesmo, a gente fazer uma escrita de um botão. Então, vou clicar aqui, tá? Ele adicionou esse elemento aqui na tela. Eu clico nele, ó, segunda opção aqui, e eu vou associar um data point a esse elemento. Então, eu vou colocar relacionado ao nosso LED, por exemplo. Tá? Nosso LED. Eu vou colocar que ele é configurável, exibir controles. Não necessariamente. Vou salvar aqui diretamente e a gente vai vendo. Então, ele ficou com o botão aqui tipo ON, tá? Relacionado ao LED 13. Então, eu vou editar aqui a imagem. A gente pode alterar aqui as dimensões. Vou colocar aqui tamanho... sim, pode ser 70. Vou jogar 70 por 70. Clico em salvar. E ele já vai ficar com uma dimensão maior aqui para mim. Tá? Clicando no i aqui eu consigo arrastar. E aí eu já tenho um botãozinho aqui interativo relacionado ao meu LED, tá? Então lembrando que o LED ele é um elemento de leitura e escrita, tá? Como a gente viu lá no protocolo Modbus. Então como a gente viu, o botão ele pode ser um data point aqui, tanto de leitura como de escrita. Aqui eu vou conseguir fazer uma escrita, né? Alterando o estado para on ou off. Inclusive você pode alterar aqui o texto, né? Se ele, no estado 1 o que aparece, no estado 0 o que é que aparece, né? No true, no false, tá? Vou deixar como está. Como ele é leitura e escrita, eu estou fazendo uma escrita, eu vou colocar aqui também uma opção de leitura para esse botão. Então vou vir aqui, ó, mais uma vez, vou vir aqui em GIF binário, vou adicionar aqui um elemento, tá? Vou associar esse elemento também ao nosso LED, ao LED 13, tá? Salvei aqui e vamos aqui na segunda opção, no ajuste de imagem. Eu vou procurar aqui, por exemplo, ó, essa opção que tem um LED 48. Então clica aqui em LED 48, tá? E eu escolho aqui o LED do jeito, na cor aqui que eu desejar. Tá? Então a imagem 0, né, para o nível lógico 0, como é que ele vai se comportar. E a imagem para o nível lógico 1. Tá? Vou botar aqui, por exemplo, esse vermelhinho, né, para apagado. Né?
E para nível lógico 1 aqui, eu vou pegar o vermelho aceso, tá? Salvei, né? E automaticamente ele virou aqui o nosso botão, tá? Vou deixar aqui ao lado do botão ON, tá? Posso fazer o controle aqui do nosso LED. Deixa eu achar um lugar legal para ele. Vou ficar por aqui mesmo. E aí você vai compondo a sua área, né? Dependendo do processo, você vai ocupar muito mais área, né? Fazer uma imagem mais complexa e por aí se vai. Bom, vamos adicionar mais elementos, né? Aqui eu estou basicamente com o botão. Vamos seguir aqui com mais elementos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma indicação do estado do nosso... Ou melhor, eu fiz para o LED aqui, né? Fiz aqui, foi relacionado ao LED. Agora eu venho fazer uma leitura do nosso botão, né? Indicação do estado do meu botão. Então vou pegar aqui, por exemplo, pode ser em GIF binário também. Vamos adicionar aqui. Agora eu vou relacionar esse data point ao meu botão. Salvei mais uma vez. E aqui eu vou pegar uma imagem para esse meu botão, certo? Então vamos lá, escolher aqui alguma imagem. Aqui eu tenho a opção de botão 3D. Clicando aqui no botão 3D, eu posso escolher uma imagem para o nível 0 e uma imagem para o nível 1. Tá? Então quando eu clicar, né, no botão, ele vai ficar vermelho. Quando eu soltar, ele vai permanecer em azul. Tá? Então coloquei aqui. Então tem aqui o estado dos meus digitais, né? Então tenho as minhas aqui saídas digitais. E aqui eu tenho uma entrada digital que eu estou fazendo uma leitura nela, tá? Vamos ver mais aqui opções que a gente pode colocar agora, relacionando um negócio a entrada analógica, tá? Vamos pegar uma entrada analógica aqui. Então, para uma entrada analógica, eu vi aqui nessa opção aqui do gráfico, tá? Gráfico, tá? Ele já vai criar um gráfico aqui para mim, ó, quando eu adicionar. Ó, já veio o gráfico aqui. E aí eu vou fazer analógico. Pronto, já deu aqui uma opção para mim do analógico. E no gráfico eu posso botar, gente, vários data points, tá? O primeiro que eu vou relacionar aqui vai ser o meu analógico a 0, tá? Salvei, tá? E automaticamente ele já começa a fazer uma atualização aqui, ó, né? Jogando lá a atualização em tempo real. Só que você está vendo que a escala está bem comprimida, tá? Atualização bem baixinha aqui. Vamos ver como é que está o comportamento. A duração está de um dia, gente. Ó, de um frame aqui de um dia, muito tempo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 1 minuto. Tá? Vamos salvar 1 minuto para a gente ver como é que é o comportamento da coisa. Você vê que ele vai atualizando lá em tempo real. Tá vendo que ele está naquela faixa, né, oscilando aqui um pouquinho entre 830, 838, mais ou menos, 35 e 38 mais ou menos, né? Se eu subir aqui esse valor, ele vai lá para o alto, né? Que deu uma diferença muito grande. E aí ele vai fazendo essa atualização desse dado, ó, e apresentando isso no gráfico para a gente. Posso descer mais uma vez. Vou lá para o 0, lá embaixo. Ó. Em tempo real, estou conseguindo fazer essa leitura e o armazenamento dessa informação aí, ó, né? Que a gente possa ir acompanhando. Então o gráfico está aqui posicionado, posso posicionar em um local qualquer aqui. Deixa eu reposicionar esse estado da entrada digital. Aqui do nosso LED. Tá? Ok, está aqui do ladinho. Beleza. E aqui, por exemplo, ó, se a gente quiser visualizar já o botão aqui, né? Eu clico lá no meu botão no hardware, né? Aguardo alguns segundos, ele vai atualizar aqui também. Né? Então, entrada digital, entrada analógica, minha saída aqui, eu vou voltar para rodar daqui a pouco, tá? E a gente vai acompanhar todo o processo. Resta apenas o nosso PWM, tá? Nosso PWM. Vou subir aqui o potencial um pouquinho para o gráfico ficar mais bonitinho. E vamos adicionar o PWM. Para o PWM eu vou vir aqui, ó, deixa eu ver aqui, nessa opção que a gente tem, Data Point Simples, tá? Data Point Simples. Então, entrando aqui em Data Point Simples, vou adicionar, né, o Data Point Simples, está aqui, arrastar ele para cá, colocar ele por aqui mais ou menos. Vou associar ele ao nosso PWM5, tá? Vou colocar essa opção aqui, ó, de exibir controles, tá? E vou salvar. Então, ele está aparecendo o valor, justamente o valor que a gente estava usando antes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui de ajuste dimensional. Não, a gente pode ajustar depois, mas
já temos material suficiente para visualizar o nosso dado, tá? Visualizar aqui junto com o nosso hardware montado. Então, vamos ver na prática, né? No final, depois que você criou o supervisório, né, você pode organizar da forma que você quiser. Você clica aqui no botão de salvar. Tá? Tem a opção de colocar aqui em tela cheia, né, e a gente consegue fazer aí essas leituras, tá? Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Ele vai atualizar o gráfico aqui em breve, tá bom? A gente continua apresentando já o hardware específico.